Oi, tudo bem? Olha a gente aqui de novo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca é toda alteração do ritmo do coração. Né? O coração ele é feito de células que têm a capacidade de se contrair. E essas células elas têm que seguir uma ordem para essa contração. Né? Então a gente vai perceber que o coração primeiro ele vai se contrair na parte de cima, né, que são os átrios, e depois na parte de baixo, que é o ventrículo. Então o ritmo normal do coração seria tum-tá, tum-tá, tum-tá. O termo arritmia ele quer dizer alteração de ritmo. Então qualquer coisa que foge do normal poderia ser considerada arritmia. Mas vou estar falando aqui das principais de uma forma sucinta. Né? Vou falar primeiro das taquiarritmias, que são as arritmias que fazem com que o coração se acelere, e depois as bradiarritmias, que são as arritmias com o coração batendo mais devagar. Dentre as taquiarritmias, a gente vai ver dentro desse grupo de taquiarritmias, aquelas que são de origem da parte de cima do coração, essa parte de cima, que a gente chama de supraventriculares, e tem as da parte de baixo, que são as ventriculares. Dentre as supraventriculares, estão as mais comuns, né? Como a taquicardia supraventricular paroxística, que é aquela arritmia associada ao estresse, à ansiedade, a uso de medicações que têm componentes como a cafeína, como a efedrina, que podem causar aceleramento do ritmo cardíaco. Né? Muitos remédios para gripe, né? O pessoal que toma energético, ou mesmo quem consome muito café. É comum também em pacientes que têm alterações de tireoide, como hipotireoidismo, a tireoide preguiçosa, ou mesmo no hipertireoidismo também. É comum em situações de estresse, né, a pessoa ter esses eventos de taquicardia supraventricular. Outra arritmia, também da parte de cima do coração, seria a fibrilação atrial e o flutter. Né? São arritmias mais complexas, porque nesse caso, o coração ele fibrila, ele treme a parte de cima. Né? E esse ato de fibrilar faz com que possa se formar coágulos dentro do coração, que seriam os trombos. Né? Então a fibrilação atrial e o flutter atrial, eles são importantes pelo potencial de formação de trombo, né? E decorrente disso a formação de AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral, ou outras embolias. Então quando a gente tem essa fibrilação atrial ou flutter, é importante também pensar na questão de uso de algum anticoagulante, algum antiagregante plaquetário, remédios para o sangue ficar ralo. Então as taquiarritmias, eu tenho que tentar agir na causa, né, tá tratando a tireoide, corrigindo o uso de medicação inadequada, e posteriormente tentar controlar a frequência cardíaca, né, com medicações que freiam o coração, como sotalol, propafenona, os beta-bloqueadores como carvedilol, metoprolol, ou mesmo o uso da amiodarona. Sempre lembrando da importância de usar remédios para evitar a formação de coágulos, né, quando essas arritmias se perpetuam, duram mais tempo. Outras arritmias que existem são as arritmias da parte de baixo do coração, da parte ventricular. Aqui já são mais graves, né, como a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Muito comum em pacientes, por exemplo, que têm chagas, né, que seriam células da parte ventricular entrando em curto-circuito. E é comum também em pacientes em ritmos de parada, como depois de infarto, né? Então, são arritmias graves, tanto a fibrilação como a taquicardia ventricular, que requer geralmente massagem cardíaca, tem que ir para o pronto-socorro, né? E são arritmias que geralmente podem levar à morte, né? Então, as taquicardias são essas, as taquiarritmias, né? São as supraventriculares, as ventriculares, né? As supraventriculares são as mais comuns relacionadas à medicação, as ventriculares mais relacionadas a ritmos de parada, situações mais graves. A gente tem também as bradiarritmias, né? São arritmias que o ritmo cardíaco ele fica mais lento. São comuns também em pacientes que têm doença de Chagas, né? Os bloqueios avançados atrioventriculares de segundo grau, terceiro grau, que são ritmos que requerem medicação de imediato para tentar acelerar o coração e posteriormente requer até avaliação em relação ao implante de marca-passo definitivo. Né? Geralmente as bradiarritmias podem ser também por causa de remédio. Então, antes de indicar o marca-passo, o médico primeiramente tenta suspender por um tempo o remédio para ver se o coração ele responde. Naqueles casos que ele não responde, realmente teria que ser realizado o implante do marca-passo. As bradiarritmias, né, são graves porque podem causar tonteira, síncope, né, que é o desmaio, podendo causar a morte, tanto por essa causa neurológica, como mesmo pelo fato de
com o coração batendo devagar, o sangue não vai para o cérebro, não vai para os rins, ele não vai para o corpo, né, causando também hipoperfusão ou o que a gente chama de choque, né, o paciente entra em choque, nesse caso um choque cardiogênico. É comum bradiarritmias também em situações de infarto, né, como eu já falei, situação da doença de Chagas, que na nossa região é a causa muito comum. Então é isso, né? As arritmias são alterações do ritmo, alterações comuns em várias doenças, tanto doenças sistêmicas como doenças de tireoide, né, quadros de infecção e a própria doença de Chagas. E o interessante é tá procurando um médico sempre que você sentir, né, ou a palpitação, ou aceleramento, ou situações de desmaio, síncope, e até situações de AVC, para a gente estar investigando a causa, né, para acertar uma medicação e acertar também na prevenção de novos episódios. Tá bom? Qualquer dúvida a gente está aí para responder. Obrigado.